Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de tratar hoje um assunto que me pediram para tratar, que é com respeito sobre a nudez na arte, ou nudez artística. E qual é o juízo moral da igreja sobre isso? É uma matéria, digamos assim, complexa, tá? Com muitas nuances. E eu vou ser breve na exposição, tá? Para explicar qual é o juízo moral católico. Então existe muito contexto, existem muitas nuances, tá? Elementos que dependem tanto do artista que produz a arte, quanto daquele que a observa, que a aprecia. Então, primeiramente, eu vou buscar, digamos assim, dividir em tópicos. Eu não encontrei muito material sobre isso. Até onde eu sei, o magistério da igreja não se pronunciou sobre isso, tá? Pelo menos não dentro do material que eu tenho disponível. Se alguém conseguir encontrar algo a respeito, por favor, pode colocar aí nos comentários ou me enviar o link ou o documento. Mas dentro do que eu tenho aqui, eu não encontrei. Bem, primeiramente temos que entender o que é modéstia, o que é castidade e o que é o pecado de escândalo, tá? Primeiramente devemos entender o seguinte: com respeito à nudez artística, isso não pode ser considerado um pecado de modéstia. O pecado de modéstia, como foi colocado no meu vídeo, a modéstia é uma virtude anexa à temperança, que regula o nosso modo, tá? De nos expormos, de nos apresentarmos, tá? No vestir, nos gestos, etc. Então, então não se pode dizer que toda obra de arte é imodesta, tá? Mas é sempre a pessoa que é. Mas a questão da nudez da arte, está relacionada com a castidade e principalmente, tá, com respeito ao pecado de escândalo. A castidade, digamos assim, a castidade, tá, é o que gera os nossos sentidos, principalmente do tato e da visão. E muitas vezes, como o próprio Nosso Senhor disse, está na Sagrada Escritura, né? A concupiscência entra nos olhos. Então, aí já temos que medir as coisas. O quão é lícito alguém apreciar uma arte com nudez, né? Por exemplo, o David Michelangelo, que está ilustrando esse vídeo. O problema, tá, está, digamos assim, no que vai observar e com qual intenção vai se observar. Porque quem olha uma obra de arte dessas com o objetivo de fazer uma análise técnica, não há problema, tá? Inclusive, o David Michelangelo está no Vaticano, assim como tem outras obras de arte com nudez dentro do Vaticano. E até um tempo atrás, quem tinha acesso a essas obras de artes
Eram os clérigos dali, ou um outro visitante ali que já tem maturidade para ver essas obras de arte. Coisa que infelizmente não é assim hoje. Hoje essas obras de arte têm amplo acesso ao público. Tá? Então, é pecaminoso, tá, observar certas obras de artes com curiosidade sensual ou então prazer desordenado. E depois eu vou colocar citações, tá? Eu vou citar os autores necessários. O escândalo é um pecado contra o quinto mandamento de não matarás, que basicamente consiste em provocar ou favorecer o pecado alheio por palavras, atos e também omissões. Então, o artista que produz, por exemplo, uma obra de arte excessivamente obscena e sensual está pecando por escândalo. E peca por escândalo também quem expõe os outros a tal arte. Por exemplo, pais que expõem seus filhos a essas obras de arte estará pecando por escândalo. E escândalo, claro, em geral, é pecado mortal. Agora, pode me perguntar, de onde você está tirando tudo isso aí? Dos autores que eu consultei. Primeiramente, Antônio Rui Marim, em seu Teologia Moral para Seglares, no número 600. Eu vou colocar toda a citação aqui que nos interessa. Primeiramente, 600. Primeiro, olhares e toques. Será ordinariamente pecado mortal olhar ou tocar sem causa grave, como a que tem o médico ou cirurgião, etc., as partes desonestas de outras pessoas, sobretudo se são de sexo diverso, e até do mesmo sexo se tem inclinação desviada para ele. Diga-se o mesmo com relação às mulheres nos seios. Pode ser simplesmente pecado venial olhar ou tocar as próprias partes unicamente por leviandade, curiosidade, etc., excluída toda a intenção venérea ou sensual e todo o perigo próximo de citar nelas movimentos desordenados. Não é pecado algum fazer isso por necessidade ou conveniência. Por exemplo, para curar uma enfermidade, lavar-se, etc. Depois, para julgar da importância ou gravidade dos olhares ou toques, as demais partes do corpo humano próprio ou alheio, mais que a anatomia, há que se atender à intenção do agente, a influência que pode exercer na comoção carnal e às vezes que houve para permiti-los, de acordo com os princípios anteriormente expostos. Às vezes será pecado mortal, ou que em outras circunstâncias ou intenções será pecado tão somente venial, ou talvez nenhum pecado. O dito com relação ao corpo humano aplica-se à vista de estátuas, quadros, fotografias, espetáculos, etc., na medida, grau e proporção com o que possam excitar a própria sensualidade. Deixa eu ver. Sim. Ou que representem cenas, posturas, etc., gravemente provocativas para a maior parte das pessoas. São réus de grave escândalo os que pintam ou esculpem, os que as expõem ao público em escritórios, vitrines, jardins, cinemas, etc. Ou as vendem indiscriminadamente a qualquer um, ainda que sob o pretexto de que são obras de arte.
nos museus devem ser colocadas em salas separadas com acesso restritos apenas a profissionais ou técnicos artistas. Sem achar a esse extremo de periculosidade, também são mais ou menos escandalosas as pinturas e estátuas que, por sua nudez parcial ou atitude provocativa, são aptas a excitar paixões humanas. Parece-me que é o caso, inclusive, do próprio David Michelangelo, né? Bem, também, assim, tem pinturas, por exemplo, do Bouguereau. Bouguereau tem pinturas extremamente sensuais, tá? O Nascimento de Vênus, por exemplo, é extremamente sensual. Parece retirada de alguma revista adulta. Ainda que o Bouguereau também tenha pinturas muito bonitas, como a de Nossa Senhora. A pintura, por exemplo, a Canção dos Anjos, em que aparece Nossa Senhora adormecida com o Menino Jesus nos braços, com anjos tocando instrumentos musicais, é dele. Mas ele também tem pinturas que são nojentas, né? Inclusive de crianças. Agora vejamos o que diz o Dominique Plimer. Plimer é um teólogo moralista, já é também do século XX, e ele tem uma obra que é Manuale Theologiae Moralis, né? E o que nos interessa aqui são os números 615. É o número 615. Também tem o 616, que talvez tenha influência, que talvez nos interesse indiretamente. Mas, bem, vamos ler os dois. 614. Deixa eu ver aqui. No número 2, tá? E, por fim, a gente vê o que depois o Plimer dirá sobre danças, espetáculos e livros, tá? Mas vamos ver o que o Plimer coloca aqui, é o seguinte. Imagens e estátuas obscenas. Chamam-se obscenas as imagens e estátuas que costumam excitar a concupiscência venérea. Isso pode ocorrer por causa da cena que apresentam ou por causa da nudez das pessoas que representam. Portanto, são obscenas aquelas que representam atos realmente torpes e, ordinariamente também, as que representam pessoas adultas totalmente nuas, ao contrário, aquelas que representam crianças nuas, que não podem ser chamadas obscenas. É por isso que no medievo, meus amigos, tinha pinturas do Menino Jesus nu, tá? E, por fim, temos as pinturas de Bosch, que pintam pessoas adultas nuas, mas não em posições obscenas. Tudo bem? Isso, claro, eu estou me pautando num teólogo moralista muito conceituado, tá? Mas, continuando. Igualmente não são obscenas as figuras anatômicas, ainda que não possam ser lícitas para serem vistas por todos. Por exemplo, por pessoas muito imaturas e crianças. Do mesmo modo, são os chamados estudos artísticos, Oxstudien, né? Feitos a partir do modelo humano nu, também não são obscenos, desde que realizados por justa causa. Do mesmo modo, se as pessoas nuas forem representadas de maneira tão artística ou idealística que os apreciadores sejam movidos mais pela
arte ou pela ideia representada do que pelo objeto. Então, por exemplo, a celebríssima escultura do Laocoonte no Museu do Vaticano não pode ser chamada obscena. Até aqui creio que ficou claro, né? Igualmente, não são obscenas muitas representações nas catacumbas dos primeiros templos da igreja. Representações medievais que nos movem à piedade. Por exemplo, certas imagens do próprio santo nu, às vezes que aparecem, né? Ou mesmo aquelas admitidas em igrejas católicas por razões devocionais. A igreja jamais admitiu imagens obscenas. Isso é importante. A igreja jamais admitiu imagens obscenas. E vindo de um teólogo moralista, creio que é uma autoridade boa o suficiente. Entretanto, mesmo tais representações artísticas ou idealísticas, se representarem pessoas nuas, adultas, hoje não devem ser postas diante dos olhos de todos, especialmente dos jovens, porque muitos não conseguem discernir bem a arte, e assim se movem pela coisa representada. Aqueles, portanto, que exibem imagens ou estátuas obscenas aos olhos de todos, em praças públicas ou jardins, cometem grave pecado de escândalo. Aos jovens que ainda não têm julgamento maduro, não se deve permitir o acesso aos museus públicos, como é o próprio caso do Museu Vaticano, né? A menos que haja causa racional, permitindo a entrada apenas àquelas exposições em que estejam estátuas e imagens nuas. Agora podemos ir para outra sessão de danças e espetáculos e livros também, porque creio que sejam conexos. Danças e espetáculos, né? Ainda que em si mesmos possam ser coisas indiferentes. O nosso caso aqui, é claro, é com respeito a espetáculos, né? Mas acredito eu que envolvam ambos. Ainda que em si mesmos possam ser diferentes, bailes e espetáculos costumam com muita frequência provocar escândalos graves e ser ocasiões próximas de pecado. De fato, embora seja lícito organizar danças, nas quais nada desonesto é externamente praticado com relação à nudez, gesto, etc., se, no entanto, ocorrem nelas atos notavelmente desonestos, deve-se temer que se cometam muitos pecados em relação às danças praticadas e que aqueles que instituem não possam ter tido como isentos de pecado grave, a menos que haja causa razoável para instituí-las ou frequentá-las. Fico imaginando como é que o Premier veria as danças de hoje, né? Que se é que pode chamar de danças, né? Com efeito, é necessária uma causa grave, visto que a própria instituição já é ocasião próxima do pecado. E, nos nossos tempos, é frequentemente difícil, se não impossível, impedir que os fiéis participem de bailes e danças, especialmente os jovens. Por isso, os párocos devem adverti-los com veemência, sobretudo quando se trata de danças notoriamente indecentes ou de jovens que nelas se entregam, pois nada de inocente é cometido ali. O mesmo deve ser dito sobre espetáculos e exibições cinematográficas indecentes. Nos nossos tempos, grande parte dos espetáculos está corrompida de temas contrários à religião e aos bons costumes, quer por imagens excessivamente imodestas, quer por ideias destrutivas da fé e da moral. Em casos comuns, portanto, deve-se observar uma prática severa, tanto quanto aos espetáculos, quanto às danças. Aqui, podemos dizer que é até um complemento, né, do que foi colocado por Royo Marin. Apesar de Royo Marin tratar sobre isso posteriormente. No entanto, também podemos aplicar esses mesmos princípios às pinturas e estátuas, né? Continuando, nos nossos tempos, os maus livros e as más publicações periódicas constituem uma fonte fertilíssima de escândalos pelos quais incontáveis homens são pervertidos, tanto em seus costumes quanto em sua fé e religião.
Por isso, um escândalo gravíssimo é causado pelos autores e editores de livros depravados, jornais, revistas e escritos semelhantes. Do mesmo modo, pecam gravemente os viveiros que vendem tais livros escritos a qualquer um, apresentando-os para leitura. Contudo, por grandes dificuldades práticas que surgem, livreiros às vezes podem vender tais livros a homens com julgamento maduro que, por sua leitura, não incorrem risco de perfeição, contanto que tais livros não sejam obscenos por si mesmos. É ex professo obscene, né? Sobre isso, o Código Canônico determina: os livreiros não devem vender, emprestar nem conservar livros obscenos por si mesmos, sob nenhum pretexto. Os demais livros proibidos não devem ser vendidos, nem emprestados, nem conservados por ninguém, sem a devida licença da Sé Apostólica ou de quem ela tiver autoridade. Essa licença deve ser pedida por quem quer comprá-los, mas por quem os vende, a fim de que se possa julgar prudentemente quanto ao comprador. Igualmente pecam gravemente os operários que cooperam diretamente na impressão e divulgação desses escritos, participando do pecado dos autores. E também a Santo Afonso, só que eu não tenho a obra dele aqui comigo agora. Eu lembro de ter lido quando eu estava no Japão, e a obra ficou por lá. O que eu lembro é que o Santo Afonso diz que é pecado mortal fazer, produzir, exibir e vender imagens que excitem, né, a concupiscência e, digamos, sentimentos lascivos, né? E também que não existe, que não se pode fazer isso sob o pretexto de arte ou supostamente estudo anatômico, se essas imagens forem torpes, né, obscenas. Em suma, é o que eu lembre agora. Alguém pode perguntar-me, né, mas por que essas imagens agora estão tão acessíveis assim? Primeiramente, devemos lembrar em que contexto tais obras de arte foram produzidas. Por exemplo, se você olhar o retábulo de Ghent, tá, que é uma das mais espetaculares obras já feitas, ou então, se nós observarmos a pintura do Jerônimo Bosch, ou Boch, né, veremos que há nudez, mas não parece ser uma nudez que desperta concupiscência. Justamente porque quando Bosch ele fez aquelas pinturas, por exemplo, não o fez com intenção nociva, digamos assim, lasciva. Apesar de eu conhecer muitos críticos de Bosch, né? Como, por exemplo, o pessoal da Monfort, ou do canal Flores Carmelli, né? Eles são bem, digamos assim, críticos do Bosch. Mas o fato é que as pinturas de Bosch não despertam a concupiscência, a não ser que a pessoa tenha uma mente muito corrompida. E é claro, são obras que não podem ser expostas para qualquer um. Ou mesmo, diga-se, de filmes, né, em que possa aparecer nudez parcial ou coisas assim. Um exemplo é o filme do Tarkovsky, Solaris, em que há cenas de nudez parcial. Então, deve ser feita uma ressalva, tá? Ou outros filmes em que possam aparecer cenas sensuais, né? Agora, cenas, por exemplo, de sexo, não são ilícitas já, tá? São completamente ilícitas. É por isso que onde há esse tipo de cena, caso o católico seja surpreendido, a meu ver, ele deve saltar a cena, tá? E se for querer ver um filme que tem essa cena,
mas que não queira ver exatamente essa cena, então ele deve se soltar. Soltar, né? Se tiver disponível uma versão com cortes, melhor ainda. É evidente que filmes cujas cenas de sexo seja o centro dele, é óbvio, tá, que não devem ser vistos, tá? Não há diferença, por exemplo, aquele filme com a Sharon Stone, né? Instinto Selvagem. Tá? Não existe diferença formal entre um filme desse com qualquer outro filme pornográfico, né? Pois bem, meus amigos, creio que esteja com bom o suficiente, né? Aqui estou me pautando no juízo de teólogos moralistas muito bons, tá? Conceituados já do século XX, portanto, devidamente atualizados, e parcialmente no de Santo Afonso de Ligório. Eu não tenho citações de Santo Afonso aqui comigo, porque eu não tenho a obra aqui comigo, tá? E eu também não tenho em PDF e nem vou procurar também. Mas caso alguém tenha algum documento da igreja, né, que trate sobre a nudez na arte, principalmente nada com respeito a estátuas e pinturas, podem enviar-me, tá? Sobre o cinema eu sei que já tem, né? O Papa Pio XII já deixou isso bem colocado. Então é isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.